Meu nome é Ana Kiefer, eu sou professora da PUC-Rio, no Departamento de Letras, no programa de Literatura, Cultura e Contemporaneidade. Eu, na verdade, fiz até o meu mestrado na PUC e ali mesmo eu já comecei a investigar, eu acho que a questão que no final das contas se tornou um pouco a questão da minha vida e permaneceu todo esse tempo, que é a questão que tenta pensar ou estudar ou problematizar as relações entre o corpo e a escrita. E foi por conta dessa questão do corpo que eu cheguei ao Artaud. Por que eu tinha que passar por ele? Porque ele é efetivamente o pensador ícone na modernidade para se problematizar o corpo. E por que, na verdade, isso já me interessava, né? Porque a questão entre corpo e escrita? Porque normalmente quando a gente toca o texto, parece que o texto justamente é aquilo que não tem corpo. Por outro lado, né, o que já me interessava desde o mestrado, quando eu estudei o Graciliano Ramos, as Memórias do Cárcere, era tentar entender um pouco tudo daquilo que a gente, de um certo sentido, parece que esquece, não leva em consideração, aquilo que sai um pouco da conformidade, do que deveria ser, ou seja, os desvios, as errâncias, o que de algum modo cutuca a gente na vida, e essas marcas estão inscritas sempre no corpo. Ele diz: Proust descreveu as intermitências do coração, é preciso agora pensar as intermitências do ser. É um autor muito próximo das nossas sensações contemporâneas, muito mais do que ele era do modernismo ou da modernidade. Por quê? Porque ele está próximo daquilo que falha, daquilo que a gente não dá conta, né? Daquilo que de alguma maneira se desfaz, daquilo que a gente é obrigado a conviver, não como assunção de um sujeito racional que tudo sabe, que tudo conhece, mas daquilo que efetivamente não se sabe, daquilo que vai titubear, né? É um pouco esse Artaud da falha que para mim foi fundamental pensar. Sob esse aspecto, é bem verdade que os corpos sensíveis que o Artaud vai projetando, e ele projeta isso nessa poesia, ele projeta isso numa cena teatral a qual ele repensa, ele projeta isso nos desenhos escritos dele, né, onde ele vai tentando, de alguma maneira, através do traço, expandir o limite do corpo humano. É óbvio que já não se fala mais de um corpo anatômico, de um corpo orgânico, fala de um corpo afetivo, de um corpo intensivo, daquilo que através da palavra pode vir a ecoar, transformando uma trilha da vida, né? Um modo, não só um modo de ver a vida, mas um modo de sentir a vida. Mas, de todo modo, eu venho dizendo que o Artaud, ele não é só contemporâneo porque ele inspirou esses movimentos dos anos 60 e 70, mas eu acho que ele é atual. Eu acho que ele é atual hoje por duas razões fundamentais. Uma, porque ele, de alguma forma, faz com que a gente se aproxime dessa insurgência dos corpos. Essa insurgência dos corpos hoje não me parece que estejam mais alocadas dentro da esfera da arte, senão que nas ruas. Então, nesse sentido, o Artaud está muito mais perto, né? Como eu venho dizendo, não do devir teatro de rua, mas do devir rua do teatro. Então ele está muito mais perto do que a gente vem vivendo nesse caso específico do Brasil, mas não só, desses grandes movimentos de insurgência político e subjetivo, onde de alguma maneira as pessoas insetam modos de transformação das suas vidas.